Vamos ler então, assim como estamos sentados, 2 Timóteo 4, os versos 1 e 2. Vou ler na Nova Almeida atualizada, possivelmente você tenha RA ou alguma outra versão. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Amém. Até aqui. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, com certeza, é o último documento que nós temos, a última coisa escrita, a última carta que Paulo escreveu, lá pelo ano 67 depois de Cristo, foi a última de suas cartas. Depois ele foi martirizado e morreu. E é uma carta que ele já sabia que já estava no fim. Você vê aqui no capítulo 4 que ele vai dizer: eu já estou sendo entregue por libação. Isso, para nós que estamos distantes, às vezes não fala muito, distante da cultura, do tempo, mas quando alguém levava, e as pessoas levavam ofertas, cordeiros, para o sacerdote, para o templo, então levava lá, e cada um levava. Vamos supor que 10 pessoas levassem, cada um levava um cordeiro. O sacerdote possivelmente não matasse os 10, ou pelo menos não na mesma hora, e ficava ali, naquele engradado. Deixa aqui. Na hora certa ele ia lá, escolhia um, tirava, até que fossem sacrificados. Quando ele pegava aquele cordeiro que ele escolhia lá, ele raspava uma parte do pelo e cortava o cordeiro vivo. O cordeiro sangrava. Aquele primeiro sangue do cordeiro vivo na bacia de bronze. Depois aquele ia queimar depois. Aí, por fim, matava o cordeiro e o sangue do cordeiro morto na bacia de ouro, e depois queimava o sacrifício. E aí ia lá na bacia de bronze e lavava com azeite, com vinho. Mas esse ritual de cortar chama-se libação, que é sangrar vivo, que é o último sangue. Aquele cordeiro não volta mais para o engradado. Se o sacerdote, depois que ele fez aquilo, ele não diz: ah, não, era o cordeiro do seu João primeiro, ele chegou na frente. Não, ele não tinha esse negócio de quem entregou primeiro. Está ali. Depois que cortou, não volta mais. Ele vai morrer, aquele cordeiro. Paulo diz: eu já estou sendo entregue por libação. Em outras palavras, eu vou morrer. A sentença já saiu e eles não vão voltar atrás. Então ele está escrevendo a última carta. Então é um misto de um testamento, embora não haja bens aqui, mas de reconhecimento, mas é um incentivo a Timóteo. Como é que um homem de Deus termina seus últimos dias? Eu gosto de ler 2 textos parecidos. É 2 Samuel 23, as últimas palavras de Davi, e aqui, 2 Timóteo, especialmente capítulo 4. Lá em 2 Samuel 23, as últimas palavras de Davi, Davi está fazendo um inventário da vida dele, todo o ministério dele, do reinado dele. Eu acho bonito que naquele capítulo 23 não tem amargura. Ele não está botando a culpa em ninguém de nada. E ele está dizendo o seguinte: eu também não fiz sozinho, eu tive uma boa equipe. E logo que ele começa a falar, agradecendo a Deus tudo que realizou, ele fala dos valentes. Aí fala dos 30 valentes, fala de um monte, depois fala de 30. Dos 30 ele fecha o foco, fala de 3, que foram os que ouviram ele sussurrar: que vontade de beber aquela água que está em Belém. E aí ele vai nomeando e dizendo a característica de cada um. Ele termina a vida agradecendo a Deus, sonhando com o futuro, que será o templo que o filho vai construir, e agradecendo amigos. Não tem um homem amargurado: a culpa foi de fulano, a culpa é de cicrano, a vida vai pegá-lo. Não amaldiçoa ninguém, mas também não reclama da vida. Vida, azar, né? Por que eu não cheguei em tal lugar? Ele falou: eu cheguei onde tinha que chegar. E aqui é Paulo. Eu gosto também dessa carta, uma carta meio que de despedida, mas também de convocação. O apóstolo, sabendo que vai morrer, ele percebe que é a hora do jovem Timóteo despontar.
É a hora do Timóteo seguir o caminho. É como se fosse uma corrida de bastão, não é? Os antigos trouxeram uma igreja até aqui. Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 16, para honrar a velha guarda, né? Andrônico e Júnias, meus parentes que estavam em Cristo antes de mim. Está lá logo no início do capítulo 16. Quer dizer, o Paulo já tinha parente crente quando ele ainda era perseguidor. Ele nem desconfiava que tinha parente crente, estava perseguindo a família e não sabia. Estavam em Cristo antes de mim, estão até hoje. Aí Paulo diz, honra a velha guarda, a geração passada. Por quê? Com erros e acertos, e consequentemente, claro, com mais acertos do que erros, trouxeram uma igreja até aqui. O bastão está na nossa mão agora. Essa geração. Que igreja nós vamos entregar lá na frente? O bastão está na mão. Nós temos que zelar por ela para entregar os nossos filhos e netos. Esses que saíram aqui. Que igreja nós vamos entregar? E quando eu falo a nossa geração, já estou incluindo a juventude de hoje. O bastão já está nas suas mãos. Paulo disse, agora é a vez do Timóteo. E quem é o Timóteo? E pensa num camarada tímido. Imagine uma pessoa tímida, Timóteo. Paulo conheceu e falou, eu lembro quando eu te conheci aqui, logo no início, né? Capítulo 1, verso 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Imagine um menino que foi criado pela avó e pela mãe. Super proteção, né? Até porque neto é filho com açúcar, né? A avó protege mais do que os pais, né? Imagine esses meninos que são super protegidos assim, e que joga bola de gude no carpete, anda sempre de meia, solta pipa no ventilador, não pode se machucar, sempre agasalhadozinho, para não resfriar, para não constipar. É o Timóteo, super protegido. Crente. Paulo o vê e vê um futuro na mão daquele jovem. E é por isso que lá, ele diz, tanto na primeira como na segunda carta, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo se achava jovem demais para assumir qualquer coisa. E Paulo o coloca em Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso, que eu não queria pastorear Éfeso. Corinto nem um pouco. E Jerusalém nem um pouco também. Mas Éfeso era complicado. Imagina o Timóteo, uma igreja na cidade biblioteca, uma cidade da sabedoria, competindo com Atenas, cheio de filósofos, as escolas filosóficas ali reinando em Éfeso e o Timóteo pregando. E aí levanta um crente, pastor Timóteo, mas Anaximandro não fala assim não, Parmênides fala diferente. Sócrates ensinou de outro jeito, Platão dizia isso aqui. Imagina você ser interrompido. Aí Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pregue a palavra. Prega a palavra, o Evangelho, porque a palavra, o Evangelho é poderoso para desfazer sofismas, é poderoso para desfazer filosofias. A sabedoria do templo põe no bolso a esperteza lá de fora. É como diz o Salmo 84, prefiro estar um dia às portas da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que eu aprendo no templo, o Evangelho, é a filosofia acima de qualquer filosofia, é a verdade, é de fato a verdade, e põe no bolso qualquer filosofia. Paulo diz isso para o Timóteo, fica firme. Tu, porém, sabe aquela coisa, fala assim, olha, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e vistes em mim. Tu, porém, prega a palavra. Está todo mundo fazendo isso. E daqui a pouco o mundo vai tomar uma outra direção e vão começar a aparecer gente assim. E vão fazer esse tipo de coisa. Tu, porém, parece que o Timóteo já estava acostumado a ouvir isso, né? Mãe, posso ir? Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso aqui?
Acho que o Timóteo ouvia muito Paulo, falou, todo mundo vai fazer isso, mas você não é todo mundo. Tu, porém, Paulo sabe falar com Timóteo. E ele faz essa convocação. Ela é escrita da prisão em Roma, ele vai morrer, já está sendo entregue como libação. Ele chega ao fim da vida, sem amargura. Ele vê que é a hora do Timóteo aparecer. Ele se lembra do Timóteo, de como ele começou na fé, como ele o conheceu, e ele faz Timóteo lembrar dos bons conselhos. No capítulo 1, aí, versos 3 a 5, ele fala assim, Timóteo, eu lembro de você, e lembro que você sempre foi assim, desde que eu te conheci, fé sem fingimento, você é crente mesmo, e as tuas lágrimas são sinceras. E ele ainda diz a mais, e não podemos nos acovardar, porque Deus não nos tem nos dado, verso 7, espírito de covardia. Ele falou, Timóteo, você tem o equipamento, você tem um preparo certo. O que é o preparo certo para enfrentar uma situação e uma sociedade daquela? Você tem fé sem fingimento, lágrimas sinceras, e não pode se acovardar, não é covarde. Timidez não é covardia, é timidez. E Paulo fala, vai em frente, você tem tudo. Eu lembro, quando eu fui pregar uma vez num congresso, num centro médico, é uma reunião de toda segunda-feira, acho que eu já contei aqui, e eu fui substituir um pastor que pregava toda segunda, e ele era top de pregação, tanto que ele era a cadeira certa ali toda segunda. E ele não pôde ir, e mandou um fax na época para eu ir no lugar dele, e já mandou para o dirigente lá. Eu estou me arrumando lá em casa, saí do trabalho, fui para casa botar uma outra roupa, mais social, e meu pai me vendo nervoso, né? Não sei se eu vou de gravata, se não vou botar um blazer, e como é que eu faço, o que eu vou pregar? E meu pai falou, você está nervoso? Eu falei, bastante. Ele, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou pregar, e lá só tem doutor. E meu pai, um homem da roça de Santa Rita de Jacutinga, que nunca estudou, nunca fez nem o primário, ele disse, mas você vai falar de medicina? Eu disse, não. Ele falou, então, aí você ia ter razão de estar nervoso, porque lá só tem doutor. Você vai pregar o evangelho, então nisso o doutor é você. Depois que ele falou aquilo, fiquei tranquilo, nunca mais tive medo de auditório. A gente tem respeito, né? A gente entra, sobe aqui com seriedade, em qualquer lugar que vai falar. Mas eu nunca mais estremeci. E se eu não tivesse tido essa conversa com ele, eu acho que eu teria desistido, porque quando eu entrei no elevador, subindo, era no último andar, no andar intermediário entraram dois médicos, um mais elétrico e o outro mais calmo. E o elétrico falando, peraí, você está me levando para onde? O outro que estava segurando ele pelo braço disse, estou levando para o auditório, vai ter um pastor que vai pregar aí. Ele disse, o quê? Pastor? Não tem tempo de ouvir pastor não, cara, eu sou médico, que eu quero ouvir pastor? Aí apertou qualquer botão, vou descer em qualquer lugar. Eu ali. Se meu pai não tivesse me falado aquilo, eu descia junto, ninguém me conhece. Depois dessa recepção, eu falei, doutor, só um instantinho antes de eu descer, eu sou o pastor, eu que vou pregar. Ele, reverendo, então até me chamou de reverendo. Senhor, me desculpe, eu não te conhecia, mas realmente eu não tenho tempo de ouvir pastor. Eu disse, mas se fosse um outro médico, um colega seu, falando sobre o evangelho, o senhor iria assistir? Ele, outro médico eu iria, um colega eu iria. Eu falei, então sobe, que eu vou falar de Lucas, o médico amado, seu colega, o que ele acha do evangelho? Ele deu um sorriso, ficou, desistiu de descer. Eu preguei sobre o filho pródigo, Lucas 15. Eu falei, olha o que o seu colega disse, na hora do apelo ele foi o primeiro a vir à frente. Está na igreja até hoje. Imagine se eu me acovardasse. Paulo fala para Timóteo, Deus não deu espírito de covardia. Ninguém despreze a tua juventude, você já tem o equipamento necessário, que é fé sem fingimento, lágrimas sinceras. Quando você chora, quando você ri, você é assim, você não é dissimulado. E agora só precisa pegar coragem. Deus não nos deu espírito de covardia e de coragem, vai em frente, você já tem o que precisa. Então eu queria falar e estender, não somente para a mocidade, a juventude aqui, mas para você que está vivo nessa geração, prega a palavra.
se você já tem a fé sem fingimentos, se tua lágrima, o seu ânimo é sincero, tenha coragem. Espalhe essa palavra e Deus vai operar o milagre através de você. No capítulo 2, ele fala para o Timóteo, olha, foge de conversas profanas e transmita o que você aprendeu. É o resumo do capítulo 2. Foge de conversas profanas. Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda nos seus conselhos. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Evita isso. Evita esse tipo de conversinha. Evita esse tipo de rodinha. Evita isso. Seja sério na vida. Seja alegre, seja feliz, mas sério com tudo. Até para falar a verdade tem que ter elegância. Seja honesto. Porque quem está acostumado a entrar em rodinha que fala mal dos outros, quando ele se levantar da mesa, o assunto é ele. Que quem fala, e outra coisa mais, quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. Tem um provérbio árabe que diz assim, seja discreto com os seus segredos. Se você vai contar um segredo para um amigo, um confidente, lembre-se que ele também tem um confidente, que tem um confidente, que tem um confidente, que tem. É um provérbio árabe. Seja discreto. E não se assente nesse tipo de roda. Então, Paulo fala para Timóteo, para você não perder o crédito, a moral, não perder o respeito. Evita esse tipo de papo, essas rodinhas profanas e transmita. De repente foi inevitável, já te envolveram naquilo, você transmite o que aprendeu. Sim, eu ouvi o que vocês disseram, mas olha o que a Bíblia diz. Aí já entra. Você pode até virar o chato do assunto, mas você vai ser o sal da terra naquele negócio insalubre ali, insosso. Paulo fala, cuidado com as conversas que você tem, com companhias, né? Tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Paulo falou para Timóteo assim, em outras palavras, diga-me com quem andas, eu vou dizer quem são, porque quem andar com você é gente boa. Seja gente boa e ande com gente boa. Então evita esse tipo, não gaste força e energia, tua sabedoria em conversas que não levam a nada, que sejam profanas. No capítulo 3, ele também fala o seguinte, o resumo do capítulo 3, ele está dizendo para o Timóteo, que quem servir ao Senhor tem que estar preparado que vai ser perseguido. A perseguição é certa. E Paulo ainda diz, quantas perseguições eu sofri, quem quiser servir o Senhor nesse mundo vai ter perseguição. E a motivação não deve vir dos homens, a nossa motivação vem de Deus. É o que Paulo diz aí no capítulo 1, ele diz assim, diante de Deus, de Jesus Cristo e de Deus Pai. Capítulo 1, verso 2. Ao amado filho Timóteo, que a graça e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. E aqui no capítulo 4, que nós lemos, ele diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Então, a testemunha de Paulo, fala assim, Timóteo, é diante de Deus e de Cristo Jesus. Dependa daí, dessa fonte. E aí teus projetos vão dar certo. E você vai fazer a obra. Não fique dependendo de críticas, de avaliação dos outros, não. Vá em frente, tenha o foco, siga o seu caminho. É o Paulo escrevendo para o Timóteo. Porque a juventude é muito dada à opinião pública, né? Às vezes tem vergonha de evangelizar na universidade. O que vão dizer? Ou então, eu não tenho argumento. Você sabe falar de tanta coisa. Põe o evangelho aí, tenha coragem, dê um passo de fé, coloque Jesus nas suas conversas e você vai ver. Que quando as pessoas se confiarem em você, te respeitarem e se relacionarem com você, elas vão ouvir o que você tem para dizer. Quem só vive de bagunça, o pessoal diz, esse não tem nada sério, esse aí é amigo para bagunça. Mas quando vê que você é uma pessoa inteira, feliz, tem sabedoria, eles sabem onde vão buscar. Eles sabem onde vão buscar. Então, Paulo diz, postura, Timóteo. E outra coisa, a vida não é muito fácil, a vida não é romântica. Nós é que temos que colocar romantismo na vida. Fique preparado. E no capítulo 4, o resumo que ele está dizendo para Timóteo, esse testamento de sabedoria que ele está passando, ele diz, olha, pregue a palavra, fuja das fábulas
e permaneça sendo humano. Porque o pessoal tem tendência de se tornar super-homem. Paulo não posa de super-homem, não posa de super-homem para Timóteo. Ele fala da sua humanidade aqui no capítulo 4. Ele diz o seguinte: o tempo é curto, eu já estou indo embora, por isso eu te peço com insistência, é o que diz aí o verso 1, em nome de que há de vir os mortos pela manifestação do seu reino, peço a você com insistência. Então Paulo está insistindo, aqui é o ponto central dessa carta, ele está insistindo que Timóteo pregue a palavra, que pregue a palavra, é o que diz o verso 2, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, e paciência, amor, longanimidade e doutrina, e verdade, com Bíblia. Fale de todas as coisas com paciência, com leveza, tendo paciência com as pessoas e com Bíblia. Deus vai fazer o milagre. Deus faz milagres e já tem esse nome porque é coisa que surpreende mesmo, né? Se fosse coisa que você espera, era normal, mas quando é coisa que surpreende, por isso que chama de milagre. Às vezes me perguntam, você crê nesse absurdo da Bíblia, alguns milagres? Eu digo, eu creio porque é absurdo. Se tivesse explicação, eu aceitava a explicação, mas não tem, é absurdo, é milagre, só serve a fé. Aí tem sempre um que diz, mas eu não tenho fé. Eu digo, trabalhou hoje? Trabalhei. Vai trabalhar amanhã? Vou. Isso é fé. Tem. Tem fé, sim. Coloca a fé em Deus, coloca a tua fé em ação. O Evangelho é simples, você não precisa bater boca. E Paulo diz, nunca queira ser super-homem. Ele diz o seguinte, foge de fábulas. Diz aqui, pois virá o tempo, verso 3 no capítulo 4, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo diz assim, olha, vai ter um momento aí que vai chover fábula, vai brotar fábula, e o pessoal vai querer isso. Fábula não sustenta ninguém, o que sustenta é o Evangelho. Fábulas não transformam vidas, o que sustenta é o Evangelho. Todo mundo vai pregar fábula, mas você não é todo mundo, Timóteo, você vai pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, não fica encantado com fábulas impressionantes. Prega a simplicidade da palavra, porque o sustento está na palavra, não nas fábulas. Paulo fala ainda da libação, que ele já está sendo entregue. Quanto a mim, verso 6 do capítulo 4, já estou sendo entregue como libação, mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está falando, a obra de Deus vai ser sempre maior do que eu, mas Deus vai me dar a capacidade de eu sobressair. Ele diz assim, quanto a mim, verso 6, já estou sendo entregue por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele diz, a obra de Deus sempre vai ser maior do que eu. Pode até me assustar, mas Deus sempre vai me dar o reforço. Ele sempre vai me dar a palavra. Além da coroa da vida que Ele já me deu, Ele vai me dar sempre instrumentos. O que eu preciso fazer para sair dali, para mudar aquela situação. O meu aliado é Deus, eu estou a serviço de Deus. O projeto não é meu, o projeto é de Deus. Paulo diz, coloque-se dentro do projeto, Timóteo, e as coisas vão acontecer através de você. Seja simples, deixe-se encaixar nessa obra, e essa obra vai encaixar em você. E Paulo ainda diz mais, aí no verso 9 em diante, de gente que não aguentou o tranco, gente que abandonou, que foi embora. E Paulo falou, mas que Deus não ponha na conta deles, não. Cada um tem um limite. Paulo é aquele colérico. O colérico não fica botando a culpa em ninguém, né? O temperamento colérico. Paulo é aquele que, Barnabé, vamos para a segunda viagem, Barnabé. Vamos embora, tudo pronto, tudo pronto. Vamos lá, vamos andar. E o Barnabé, então eu vou levar meu sobrinho Marcos. Aí Paulo, leva não, porque na primeira vez ele não aguentou o tranco. Nessa segunda,
nem eu sei o que está esperando lá. Então, poupa o menino. Barnabé solta aquela pérola, né? Se meu sobrinho não for, eu não vou. Paulo fala, então fica os dois. Vamos embora, Silas, vamos nós. É o colérico. Você pensa que ele guarda raiva? Lá na frente ele fala, Timóteo, quando vier, traz o Marcos. Ele me é útil para o ministério. A obra de Deus não é feita por gente perfeita, é feita por gente que pisa na bola, que é frágil, que às vezes não aguenta, que tem limites. Mas a obra de Deus é uma obra que é feita com segundas chances. Traz o Marcos. Tem muita coisa bonita para acontecer. Aquela experiência já o amadureceu. Agora ele me é útil para o ministério. A obra de Deus é assim. A obra de Deus é feita por gente que é humano. Paulo diz aqui, verso 12, quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo fala de uma humanidade bem humilde. Ele falou, Timóteo, se você vier, vai fazer frio aqui. Eu não sei quando vão me matar. Mas se vão me matar depois do inverno, eu não quero sentir frio. Traz a minha capa que eu deixei na casa lá do meu amigo. Traz a capa. Paulo não é aquele cara que declara, não está frio, não está frio, não está frio. Eu sei que não está. É uma sensação só. Não, ele traz capa, está frio sim. E vai piorar. É um cara humano. Ele não perde essa simplicidade humilde. E é um cara produtivo. Paulo não termina a sua vida reclamando da vida, reclamando de ninguém. Ele diz, Timóteo, está marcado minha meia execução. Não sei se agora, se vão esperar o inverno, não sei se amanhã, quando eu acordar, já vou ser levado para a guilhotina, para o machado, ou para a fogueira, não sei, para o enforcamento. Mas enquanto eles não decidem lá, me traz os livros e papel em branco, os livros e os pergaminhos, porque eu quero ainda escrever alguma coisa. Paulo queria morrer produzindo. Tem gente que abandona tudo, né? Agora eu quero parar tudo. Agora eu só quero esperar a morte. Ele dá vontade de você perguntar, quer ir hoje? A pessoa, não, hoje não. Tem gente que aposenta da vida. Paulo é um cara produtivo. Lembro de Jacó. Jacó está velho. Aí chegam os filhos dele e falam, pai, José manda buscar Jacó. E chegam com uma caravana, né? Só carro zero, né? Cavalo árabe, carrão cheio de ouro e cereais, estaciona na frente da casa e fala, pai, olha aí, aquele homem lá do Egito deu para nós de presentes. E Jacó só levanta os olhos, já está de cama. Aí falou, e outra coisa, pai, ele mandou levar o senhor, que ele quer conhecer o senhor. Jacó, não, já perdi José, estou agora na iminência de perder Benjamim, eu sou um velho, me respeitem, eu não aguento chegar no portão, vocês vão me matar com essa viagem, eu não aguento chegar na porteira. Aí os caras continuam falando, e aquele homem que deu tudo isso para a gente é José, nosso irmão. O homem, como é que é? José, o meu filho vive. Isso é o que basta, pode parar de falar tudo. E levanta e fala, estou indo, hein? Vem comigo, quem quiser me acompanhe. O homem reviveu, a notícia boa chegou, ele reviveu, ele falou, vamos. E viveu muitos anos. Aquele que já estava, quando a notícia, a boa nova chegou, o evangelho, a notícia boa, a boa nova chegou, falou, não, ainda vou produzir. Eu vou morrer, mas hoje não é dia de morrer ninguém. Hoje é dia de ir lá, hoje é dia de viver. É o melhor dia, hoje. Ontem não existe mais e amanhã ainda não existe. Hoje é tudo. Vamos viver, vamos para frente. É o Paulo aqui falando para o Timóteo. Timóteo, já estou sendo entregue, vou morrer, vou ser executado, mas fora isso está tudo bem. Traga livros e pergaminhos. Eu estava lendo a história de um bombeiro que foi baleado no Rio, levou uns 20 tiros. Ele corre, os colegas correm para a maca. Aí a enfermeira pergunta, já vai aplicar alguma coisa? Tem alergia a alguma coisa? Ele, sim, a balas. Tire. Eu falo, os caras estão baleados e manteve o bom humor. O Paulo fala, manda aí livros e pergaminhos, que eu vou morrer, mas quero morrer produzindo.
Diz, na minha primeira defesa, verso 16, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não esteja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. E ele falou, olha, me abandonaram, mas isso é com eles. Vamos para o que interessa. Deus me revestiu de força. Minha força vem de Deus. Já pensou se ele dependesse de opinião pública, dependesse de apoio de quem não está nem aí para ele? O ânimo das pessoas muda muito. É só ficar de mal, muda todo mundo. Meu pai até me ensinou uma coisa, eu ensinei para os meus filhos. Ele falou, o mundo muda muito. Amigos, por qualquer milímetro, ficam inimigos, e depois volta a ficar amigo. Vai virar. Não tem romantismo, não. Mas tem uma coisa, se algum amigo teu te contar um segredo, e a roda girar, ele virar teu inimigo, guarde o segredo. Porque isso não tem a ver mais com ele, tem a ver com você. Seja honesto, tenha honra, tenha caráter, guarde o segredo. Porque vai virar. Não tem romantismo nisso. Por causa de uma besteira, grandes amigos se tornam inimigos. Vão se depois da vida, graças a Deus. Paulo fala assim, Timóteo, que isso não posto em conta. Não põe na conta deles, não. Que Deus não põe isso na conta deles. Deus me revestiu. Vamos para o que interessa. Vamos para o que faz diferença. E outra coisa, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Paulo não tem crendices. Paulo está ensinando Timóteo, você tem as coisas principais, a fé sem fingimento, lágrimas sinceras e coragem. Você é honesto, seja corajoso. Lembra do que você aprendeu com a tua mãe e com a tua avó, e o que você aprendeu e viu em mim. E ele dá uma última cartada. Tem coisas que você não sabe de mim. Aí na carta ele revela o Paulo de dentro. Timóteo viu o Paulo de fora. Aqui ele está falando o Paulo de dentro. É esse que não guarda esses ressentimentos. É esse que dá a segunda chance. Fala, Timóteo, faça isso com os outros. Faça isso com as outras pessoas. Ajude o outro. Considere o outro. Respeite o limite do outro. Veja que o outro só precisa ser lapidado. E às vezes ele está indo para um lugar que você acha que está errado e de repente ele conhece o caminho melhor que você é que estava errado. Ouve, para conversar, caminhe junto, vocês vão chegar lá. E crendice, que tem gente que vem de outras regiões, vem cheio de crendice, né? Paulo diz assim, eu não tenho crendice, obra maligna. Paulo sabia que o sangue de Jesus despacha o despacho. Não tinha medo de crendice. E olha que o mundo daquela época era cheio de feitiçaria, de templos pagãos. Eu vejo que crendice é coisa interessante aqui no Brasil. Não é pecado, só é engraçado, né? Eu fui visitar um presbítero que sempre orou muito pelo meu ministério, já está no céu, e ele muito crente, jejuava, ele fez Ponte Safena, fui visitá-lo no hospital, depois na casa dele, a esposa dele fazendo lanche para os netos, e o homem de oração, o casal muito de oração, orava mais que eu, eram mais crentes que eu. E ele falou, crianças, vem lanchar, e as crianças vêm com o pé cheio de lama, criança tem que brincar na lama, né? Tem que sujar. Tem que ser feliz. Aí ele falou, tira o chinelo. Criança não tira o chinelo, chuta para o alto. Aí a havaiana caiu emborcada. A primeira coisa que ele falou, desvira essa sandália, menino. Eu falei, você aprendeu que se cair virado, a mãe morre, né? Minha avó falava isso. Crendice, né? Lá no Centro Cultural da Bíblia, o camarada da Light estava trocando uma fiação da rua. E a escada ficou assim. É só passar. A escada está, como a calçada do centro da cidade é bem estreita, então a escada, para dar inclinação, o cara botou do meio-fio até a parede, senão fica muito íngreme, muito em pé. Tem gente que vai na rua, mas não passa embaixo. O cara no celular atravessa na frente do carro, porque está tão distraído que não percebe. Mas quando ele vê a escada, ele... Crendice. Fui tomar um suco lá no centro, falei para o camarada, eu queria uma vitamina de manga, ele, com água ou com leite? Falei, pode com leite? Que quando eu era criança, matava, né? Não mistura.
Paulo fala assim, agora as crendices da época de Paulo eram mais graves, né? Era coisa de maldição, maldição hereditária, tem que quebrar, tem que fazer esse tipo de cerimônia, essas purificações. Na década de 80, aqui no Brasil, veio a doutrina, 80, 90, né? Quebra de maldições, maldição hereditária. Kenneth Hagin, os livros deles foram despejados aqui, aí Valnice Milhomes, Neuza Itioca, gente séria que caiu nesse negócio. Depois veio o G12, aí o G12 começou a fazer aquele retiro secreto, que ninguém pode contar o que acontece lá. Se alguém perguntar, só pode dizer uma palavra: foi tremendo. Só para dar vontade para o outro ir. Mas não diga nada que aconteceu lá. E o que acontece lá? Camaradas, joelho, o povo ora, os líderes ora lá, como é que diz? A cobertura, cada um tem que ter uma cobertura, ora, e vamos regredir. Lembra quando você era criança? Lembra que a pessoa vai ficando igual um feto. Você já voltou ao tempo que você era feto. Daqui a pouco a pessoa fica assim, você já voltou quando você era um general romano. Isso é que é reencarnação? Não termina no útero, não. Continuou a história, então já está você em vidas passadas, é isso? Maluquice. Tem aparência de santidade, mas é crendice. Paulo diz, foge de crendice. E crendice, às vezes, usa isso aqui, foge. Tem alguns lugares aí que você às vezes nem pediu conselho, você só compartilhou um problema. Aí vem a pessoa e fala, isso é profético, está aqui. Pode escrever que vai acontecer assim. Aí fica assim um horóscopo cristão, né? Aqui. Muita gente desavisada acredita que tirou da Bíblia, deu tudo errado. Porque não era aquilo que Deus estava falando. Não é fé, é crendice. Fé é racional. Fé creia na palavra, crendice crê em interpretações pessoais. Paulo fala para Timóteo, evita isso, creia na palavra, no plano de Deus que ninguém muda. A minha oração não muda o plano de Deus, a minha oração pode me adequar ao plano de Deus, e o plano de Deus vai ser favorável a mim, porque o Senhor guarda os que são seus. Tem uma tia minha que foi fazer uma macumba lá pelo meu primo, irmã da minha mãe, e ela tinha raiva que o meu tio se converteu. Meu tio era mecânico de carro. E às vezes ele chegava da oficina, tinha que tomar banho de gasolina antes, aquela coisa, para depois tomar um banho de sabão de coco, para depois chegar em casa e tomar um banho com sabonete e sentar para jantar. Às vezes ele ainda ia para o culto. Ele falou, vou jantar rápido para ir para o culto. Aí ela guardava o jantar. Cadê minha filha? O jantar? Já tomei banho? Não, janta na igreja. Não, lá só tem culto. Então, assista o culto, de pirraça. Um dia, fui diagnosticado lá com meu primo, leucemia. Aí ela, leva o nome do nosso filho para a igreja para orar. Ele falou, não, o filho é nosso, então vamos nós dois. Vamos nós dois orar. E já ganhou um gancho para levar. Mas ela, veio do Candomblé, ela foi fazer um despacho no cemitério, Ricardo de Albuquerque. Gastou um dinheirão que mandaram gastar. Levou tudo que tinha que levar, todo equipamento. A mãe de santo é legista. Deu uma carteirada lá no porteiro, meia-noite, cemitério. Aí o cara abriu o portão. Eu nem sei porque que cemitério tem porteiro. Quem está lá dentro não pode sair. Quem está aqui fora não quer entrar. Mas tem, né? Tem vigia. Aí deu a carteirada. E a mãe de santo perguntou para ela, o guia te deu algum sinal? Ela, minha tia, olha, estou puxando pela memória, eu sonhei com um número. Pronto, é o sinal, é profético. O número é esse. Tem sepultura com esse número? O cara olhou, não, mas tem mais gaveta. Serve gaveta. Foi lá, pegou um pouco das vísceras daquela gaveta lá, botou na mesa de mármore, e botou roupa branca, ficou rodando em volta da mesa, meia-noite, 1h, 1h30, e nada acontecia. Aí minha tia falou, poxa, olha só, eu fiz tudo certo. Eu tenho meu filho lá, que está com essa doença incurável, e eu sonhei com o número. Por que o guia não me ajuda?
E a mulher está lá, a mãe de santo, calma, calma. Daqui a pouco a mãe de santo parou e falou grosso, falou com voz de homem: esse osso não serve, porque essa ossada é de crente, não pega mandinga. A Bíblia diz que Deus guarda os seus até os ossos. A minha tia falou: peraí, tem um lado que até os ossos são protegidos, é para esse lado que eu vou. Procurou a igreja, se converteu no cemitério 1h30 da manhã, no meio de uma sessão de feitiçaria. Tem um lado que até os ossos são guardados. Foi, se converteu. Quem pregou para ela? Se converteu. O Espírito Santo falou com ela. Está na igreja até hoje. Meu primo já casou, já tem filhos, agora vai ser vovô. Tem um lado que é mais forte. Joga a crendice fora. Creia na autoridade do sangue de Jesus. Paulo continua falando para o Timóteo também: mantenha velhos amigos, saiba cultivar amizades. Tem gente que se converte e fica antipático, né? Abandona todo mundo. Não, fique mais simpático ainda. Fique mais simpático. Dê saudações a Prisca e Áquila. Prisca é o diminutivo de Priscila. É uma maneira que as meninas até hoje têm, né? Uma chama Márcia, aí a colega chama de Má. Rejane, é só a primeira sílaba. Prisca. Paulo tem essa leveza de falar com Áquila e Priscila. Hoje eu almocei com a Rafarofa, é a Rafaela, né? Cadê ela? Tá aí? Ah, não, foi para lá, né? Cadê o papai dela, a mamãe dela? Tá ali atrás. Menina alegre, brincalhona. Você vê, Paulo fala: conserve grandes amigos. Aí diz, saudações a Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Sabe quem é Erasto? Você for lá, olhar lá a carta aos Romanos, que Paulo está em Corinto, na casa de Gaio, meu hospedeiro, então ele está em Corinto, escrevendo para a igreja de Roma. Na saudação ele fala assim: Erasto, o tesoureiro da cidade, é o Rui Grifo lá da igreja, né? Erasto ficou em Corinto, o tesoureiro. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Deixou doente? Como assim? Você não é apóstolo? Por que você não repreendeu a doença dele? Paulo diz: eu sou apóstolo, não sou Deus. A roupa de Paulo não cura? Aconteceu uma vez. Mas Paulo é humano, ele está ensinando isso para Timóteo. Não queira ser maior do que ninguém, não queira ser Deus para ninguém, e mais, não queira ser para ninguém o que você já é para Deus. Mais do que isso, seja para todo mundo o que você já é para Deus. Nada mais do que isso. Eu preguei, tem uns 2 meses, numa igreja, até fiquei assustado com a mudança, porque é uma igreja histórica, centenária, de uma denominação histórica. Aí depois do dízimo e oferta, eu falei: bem, agora, como é aqui, né, vai ter a mensagem. Aí entra um pessoal com uma mesa branca, uma toalha branca. Aí o camarada bota um castiçal no meio e fala: agora é a hora de orar pelas chaves. Aí o pessoal traz chave de casa, chave do carro, chave da casa do filho, peça de roupa, foto, põe na mesa. Aí acende o castiçal, aí todo mundo põe a mão em cima e a oração por aqueles objetos. Olha, falei: onde que foi o negócio? Crendice, maluquice, né? Porque a Bíblia nem autoriza isso, mas uma histórica. Paulo diz: seja sóbrio, culto racional, faça amigos, ensine, seja direto, seja sério. Faça o possível, Paulo, verso 21, terminando, faça o possível para vir antes do inverno. Paulo fala: vai fazer frio, eu não quero, se eu for morrer, morreu, pronto, acabou. Mas se eu não morrer, eu não quero sentir frio. Bem antes do inverno, acelera, porque vai fazer frio aqui, a capa está aí, acelera. Paulo diz, em outras palavras, seja simplesmente humano. Às vezes você e a juventude acha que para pregar o Evangelho você tem que se tornar um bambambam, um super-homem. A força do Evangelho, a força para qualquer coisa, está na simplicidade, está em ser você,
está em ser íntegro e inteiro. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou pedindo insistentemente, prega a palavra. E para você fazer isso, você já tem os elementos certos, a ferramenta certa, fé sem fingimento, lágrimas sinceras e coragem. Prega, abre a boca. Deus vai te dar estratégia. E não deixe de ser humano. Pelo contrário, seja mais humano. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais eu me torno humano, compreendendo os humanos, mais divino eu me torno. E o dia que eu quiser me tornar divino, eu não vou virar Deus. É mais fácil eu virar o diabo, porque eu vou virar juiz, vou julgar os outros. Olha isso aqui. Eu vou começar a dar nota para as pessoas. Eu quero ser humano. Jesus até disse, em outras palavras, se você vai ajudar um irmão que está com um cisco no olho, se você chegar lá para dizer, irmão, um cisco desse te derrubou, pô, que é isso, cara? Eu nunca ia cair no negócio. Então nem vá. Mas se você tiver a capacidade de dizer, irmão, eu imagino que esse cisco está te atrapalhando porque eu tenho uma trave no meu. Aí você vai ajudar, porque você não está olhando ninguém de cima para baixo. O que eu quero dizer aqui hoje é o que Paulo disse para Timóteo. Você já tem as ferramentas, fé sincera, lágrimas honestas, sem fingimento, e coragem na simplicidade. Use isso e seja humano, não queira ser melhor do que ninguém. Seja simplesmente humano, porque o poder vai fluir através de você. O poder do Evangelho está na simplicidade e na honestidade da pregação do Evangelho. Eu vim aqui dizer, nessa última noite, que nessa corrida de bastão, na igreja, o bastão já está na nossa mão. Que igreja que nós vamos entregar para a próxima geração? Nós já estamos com a responsabilidade dela. Paulo, na sua última defesa, disse o seguinte, Davi serviu a sua geração, agora eu vou servir a minha, e nós estamos servindo a nós. Eu queria desafiar você, você que é tímido, acanhado, que sabe muito do Evangelho, sabe o suficiente para evangelizar qualquer pessoa, mas trava na timidez, é introvertido. Hoje eu quero dizer para você o que Paulo disse para Timóteo, você já tem o que precisa, coragem, seja ousado, entregue-se na mão de Deus e na obra de Deus, porque tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida ainda. Tem muita história que vai ser escrita com a sua instrumentalidade. Você foi chamado para expandir a obra de Deus. Você foi chamado para influenciar pessoas com o Evangelho. Você foi chamado para criar impacto no mundo. E aqui tem muita gente que vai impactar o planeta, vai impactar essa cidade, vai impactar por onde passar. Deus quer curar você desse medo, dessa introversão, quer curar você dessa timidez. Você já tem tudo o que precisa aí dentro. O Senhor agora quer te ungir e te mandar e impactar pessoas. Por isso que Paulo diz, eu te peço com insistência, solte-se nas mãos do Senhor. Seja você, deixa Ele te usar. Eu me lembro quando me converti, eu perguntei ao pastor que estava orando por mim, pastor, o que eu devo fazer para ser usado por Deus? A primeira coisa que ele falou foi, basta não atrapalhar que Ele te usa. Estou tentando não atrapalhar até hoje. A segunda foi, Marquinhos, me chamou de Marquinhos, né? Você é um barco à vela, o Espírito Santo é o vento, deixa Ele te soprar, deixa Ele te levar, e você vai fazer a obra dEle do jeito certo, no lugar certo, na hora certa, porque quem te leva é o Espírito Santo. Hoje eu vim dizer isso para você, quem te leva é o Espírito Santo. Solte-se nas mãos dEle, tenha coragem, Ele quer que você vença a timidez e Ele quer fazer isso, quer curar você dessa timidez. Hoje Ele quer dizer para você, pregue a palavra, já está aí dentro de você, seja ousado, abra a boca e eu vou fazer através de você.